Olá, meu nome é Suzana Lima, eu sou assistente social e mestre em Políticas Sociais pela Universidade Federal Fluminense aqui no Rio de Janeiro. E hoje nós vamos abordar os pontos mais relevantes da disciplina Planejamento e Administração em Serviço Social. Considerando as dificuldades no entendimento da administração e planejamento no serviço social, essa disciplina se dirige pelos seguintes objetivos: apresentar a importância do ensino no planejamento em serviço social, analisar e compreender os princípios e níveis de planejamento em função de diferentes períodos de tempo, compreender a importância da organização, direção e controle no planejamento e também conhecer e identificar os modelos de administração e as ênfases dadas em cada período histórico. Contudo, antes de a gente entrar de fato na reflexão sobre a disciplina, a gente pode pensar o que seria o planejamento, né? O que isso significa. E aí no dicionário online de português a gente encontra algumas definições para facilitar o nosso entendimento. E assim o planejamento pode ser caracterizado pela ação ou efeito de planejar, pelo plano de trabalho pormenorizado e pela função ou serviço de preparação de um trabalho. Mas ainda assim, você deve estar se perguntando por que a compreensão do planejamento é importante para a prática profissional do assistente social. A gente pode tentar entender que ele é fundamental para aquele profissional que pensa em articular mudanças no seu cotidiano. Ou seja, ele pensa em planejamento como um resultado de uma ação de fato interventiva na realidade social. E também porque ele está voltado por uma visão de futuro. Dessa forma, ele busca facilitar o alcance de metas e de objetivos do profissional. Marilda Yamamoto, no seu livro Serviço Social na Contemporaneidade, vai apontar que o profissional de serviço social em suas ações deve ser propositivo e não só executivo. O que quer dizer isso? Ele deve estar disposto a planejar a sua ação, a construir objetivos, metas e conquistar esses objetivos. E aí dessa forma ela verifica que na atualidade a diversificação da demanda do serviço social, abrangendo também pesquisa, planejamento, assessoria, consultoria, capacitação, treinamento, gerenciamento de recursos e também de projetos. E aí para melhor compreender o assunto, a disciplina de Planejamento e Administração em Serviço Social, ela está dividida em 4 unidades, que vão buscar possibilitar uma melhor compreensão desse assunto. E a gente pode ver que na unidade 1 a gente vai abordar a questão do planejamento em serviço social, na unidade 2 a gente vai ver os princípios do planejamento e na unidade 3 a organização e direção e controle no planejamento e na 4 a administração em serviço social. E aí na unidade 1 a gente detecta assim como os objetivos, apresentar a importância do ensino no planejamento e serviço social, identificando os fundamentos teóricos e os raciocínios que o assistente social deve utilizar quando preconiza uma ação interventiva e planejada. Também como, quando e por que e para que essa ação deve estar planejada e também compreender as etapas de elaboração de plano, programa e um projeto social. Na parte de planejamento social, conceitos, dimensões e processualidades, a gente analisa alguns conceitos do planejamento. O primeiro deles visa compreender o planejamento social entendido sob diferentes enfoques. No primeiro, ele pode ser entendido como uma ferramenta de trabalho. O que seria isso? É buscar uma prática eticamente comprometida com a cidadania, visando melhorias da qualidade de vida do usuário. Isso você vai colocar num plano para que seja de fato alcançado. Também como um processo lógico, político e administrativo, e dessa forma ele vai buscar adensar formas de participação popular nos níveis decisórios e operativos. E também como instrumento, ele vai buscar racionalizar e dar direção para definições futuras de organizações, políticas sociais, setores ou atividades, e aí buscando influenciar o nível técnico e político mesmo de uma ação. E também como uma mediação entre a burocracia e as condições objetivas, e aí de fato buscar a efetivação dos direitos dos usuários, dos direitos sociais que a gente chama.
E a gente também pode definir sobre o planejamento sociais algumas finalidades. Ele tem primeiro como uma finalidade de promover o controle social. Esse controle social, ele visa imprimir dinamicidade, organicidade e concretude à política e ao funcionamento institucional e à intervenção profissional. Também ele visa monitorar e avaliar sistematicamente a política e o exercício profissional no cotidiano na perspectiva prático-crítica. E aí eles vão permitir os planos que a organização consiga e aplique os recursos necessários para a consecução de seus objetivos. Também os membros dessa organização, eles executem atividades compatíveis com os objetivos e os métodos escolhidos. E que esse progresso seja feito rumo aos objetivos e que seja acompanhado e medido para que possam tomar medidas corretivas se o ritmo do processo for insatisfatório. E aí, resumidamente, para definir o planejamento, a gente pode entendê-lo como um processo que permite a abordagem racional e científica de problemas. Que seria isso? A solução de problemas. É uma proposta do profissional para a resolução daqueles problemas que ele encontra na realidade. E aí o planejamento, ele visa identificar, analisar, estruturar e coordenar os seus propósitos dos profissionais, estabelecer objetivos, desafios, metas estratégicas para políticas, programas, projetos, ou seja, alcançar de modo mais eficiente, eficaz e efetivo o máximo de desenvolvimento possível de um trabalho com a melhor concentração de esforços e recursos. E aí a gente pode pensar como se fosse uma tabela, né? O que seria o planejamento? Primeiro é estabelecer objetivos, é identificar o que a gente vai de fato criar, para que criar um planejamento. Segundo, determinar metodologias ou atividades, como a gente vai implementar aquela ação. Terceiro, atribuir responsabilidades, que seria quem, né? Quem de fato vai ser responsável por fazer cada coisa. E aí tem também uma parte de orçamentos e custos, né? Que eu reunir os recursos, que seria o quanto que essa ação vai custar. E também a gente pode estabelecer prazos, definir prazos seria o quando, né? Quando que cada etapa daquela ação vai acontecer e aí no final o porquê, né? A razão do que esse projeto é importante para uma dada realidade social. E a gente pode estabelecer uma dimensão racional que o planejamento ele visa nortear as ações das pessoas, levando a planejar mesmo sem se perceber. O que quer dizer isso? Todo ser humano ele planeja, né, as suas ações. Você acorda de manhã, você vai escovar o dente, você tem um planejamento para aquele dia. Isso é uma dimensão racional do planejamento. Assim, esse planejamento racional, ele compreende o movimento de reflexão, decisão, ação e revisão. E aí o que seria isso? A reflexão se coloca frente ao conhecimento dos dados, a análise e estudo de alternativas, relacionando-se com a explicação e quantificação dos fatos sociais. Na decisão, a gente pode identificar prioridades de intervenção, que seria a definição de objetivos e estabelecimento de metas, ou seja, definir os meios e os prazos. E a ação, ela se caracteriza pela implantação e execução, que seria a definição de parâmetros de avaliação e de controle. Agora, no momento de revisão, a gente vai encontrar as críticas dos efeitos da ação planejada, tendo em vista melhorias futuras para aquele planejamento. E a gente também pode entender o planejamento numa dimensão política. E aí se refere ao processo contínuo de tomada de decisões, seja na área governamental ou numa área privada. E aí a gente pode encontrar os seguintes momentos, seria o equacionamento, informações significativas, dados básicos de determinada situação e suas necessidades. Também tem um momento de decisão, que seriam as escolhas de alternativa, né, para aqueles problemas, e também a operacionalização, que é o detalhamento das atividades técnicas. Seria uma prática mais técnica, e aí o serviço social também ele vai se encontrar como um técnico social em diversas políticas ou empresas privadas. Ele é um técnico especialista numa área social.
E aí a ação, são providências para a transformação de uma dada realidade, e que seria a realização do que já foi planejado anteriormente. E aí a gente pode entender o planejamento também numa dimensão valorativa. O que seria isso? Ele vai estabelecer a centralização do poder e o aumento de uma eficácia controladora na sociedade. E aí, dessa forma, vai envolver decisões sobre alternativas de intervenção propositadas em situações presentes, tendo em vista a mudança de situações futuras de determinados grupos sociais, os quais nem sempre têm acesso a essas decisões ou nela influenciam. A gente chama isso de decisões de cima para baixo, né? E aí, sobre o aspecto no administrativo, mas ensinando no aspecto social, o planejamento ele é construído pelas atividades que imprimem organização à ação, e que são realizadas pelos os órgãos executores da política e da programação adotada. E é nessa visão administrativa que é importante também para a gente entender essa questão da administração, não que isso vai embasar a prática profissional do serviço social. Mas essa dimensão, ela visa abranger diferentes níveis e setores que vai servir de base para todos os níveis de decisão. Assim, a gente vai identificar uma estrutura organizacional com delegação de funções, autoridades, responsabilidades, normas de condutas adequadas que possam ser postas em prática e sem dificuldade, um sistema de informação rápida e eficiente e também um sistema de avaliação e controle. E aí, no primeiro ponto, a gente pode estabelecer a escolha e delimitação do objeto de planejamento. E aí o que seria isso? A seleção do que planejar. E aí o objeto no planejamento, ele vai se referir à localização de uma situação-problema. Vocês têm que identificar isso. O planejamento, ele sempre visa identificar uma situação-problema. E aí também buscar a ênfase na escolha e delimitação do objeto. Isso seria o primeiro passo no processo de planejamento. Vai se justificar um esforço no sentido de tornar consciente a ação de planejar. E aí, quando a gente delimita esse objeto, ele deverá ser formulado claro e simplesmente de maneira a nortear as demais fases do trabalho. Seriam as propostas de como você vai melhorar uma situação-problema. Esse é o objeto. E aí, no estudo diagnóstico, a gente vai compreender, né, uma caracterização mais global de uma determinada situação-problema e na determinação da natureza e da magnitude de suas limitações e possibilidades. É entender aquela realidade como um todo e o que envolve o que está ocasionando aqueles problemas. Assim. E o planejamento, o processo de planejamento, ele visa investigação e reflexão com fins operativos e sentido programático. E aí os objetivos do estudo diagnóstico, eles vão ser a configuração de um marco de situações ou de antecedentes, a identificação de áreas críticas e de necessidades, a determinação de elementos que permitam justificar determinada ação, a análise de instrumentos de realização e também o estabelecimento de prioridades. E aí, um terceiro ponto de definição de objetivos e estabelecimento de metas, esse ponto se caracteriza pela tomada de decisão no processo de planejamento. E aí é onde vão ser definido o estado de coisas que se pretende atingir com aquela ação que foi planejada. E aí essa identificação tem por base os valores e a ideologia de um grupo planejador, as características da instituição, o reconhecimento do problema e a análise diagnosticada naquela realidade. E os objetivos e as metas têm um valor quantitativo, mas podem e devem também exigir valores qualitativos, no sentido da obtenção de melhor qualidade, né, nos resultados da ação planejada. O quantitativo seriam números, né, pesquisas que vão estabelecer números quânticos. E o qualitativo, que é mais uma prática social, que é mais as pesquisas sociais, elas vêm em torno disso, de obter uma qualidade, né? Então, a gente não pesquisa números e dados, mas sim a qualidade de um determinado serviço, seria o qualitativo.
Nesse quarto ponto de formulação e escolha de alternativas, vão ser levantadas respostas tentativas ao problema focalizado. E esse vai ser um momento em que esse grupo, né, que está planejando aquela ação, vai exercer mais fortemente sua capacidade criativa, que seria esse exercício criador mesmo das pessoas que estão planejando aquela ação. E aí, na montagem de planos ou programas ou projetos, a gente vai ver que após a tomada de um conjunto de decisões para a realização de uma política ou ação, né, sistematizada, a gente vai ver, contudo, a viabilidade de sanções às propostas. E aí vão ser observados determinados padrões de qualidade e a gente pode identificar como ser politicamente aceitável e sensível às aspirações da população, ser exequível, né, ser executável, ser economicamente eficaz também, ser tecnicamente racional, coerente e adequado aos propósitos que eles estão pensando, e também ser flexível e intercambiável. O que seria isso? Um projeto que pode ser montado em diversas realidades, né? Você pode apenas dar uma modificação, mas também pode ser aplicado em outras realidades. E aí a gente vai ver a implementação, né? Que aí seria onde o planejador ele se preocupa em preparar a instituição para a realização da intervenção já direta, né, planejada através da busca de formalização e incorporação de recursos humanos, físicos, financeiros, institucionais, bem como a instrumentalização jurídico-administrativa do planejamento. E aí a gente vê a implantação e execução. E aí é onde vai ocorrer a instalação e o início de funcionamento do empreendimento, né, a implantação é essa fase, e também onde podem ocorrer situações onde já estão em funcionamento serviços cujos padrões não correspondem ao desejado, também pode entrar depois. E aí no controle o controle vai ser definido como a fase em que se processa o acompanhamento, a mensuração, o registro do trabalho executado, e a gente pode ver a identificação e a correção de desvios, fornecimento de subsídios para avaliação e para o replanejamento de uma determinada ação. E aí, para tanto, podem ser elaborados, né, relatórios, boletins, dados estatísticos, gráficos, registros, e aí eles vão ter como referencial, né, medir, controlar essa determinada ação, ver como que ela está se efetivando de fato. E aí também nós temos, quase acabando, né, a avaliação. O que seria a avaliação? Vai ser a fase em que o desempenho e os resultados da ação vão ser examinados a partir dos critérios que foram pré-determinados. Seriam atribuir juízos de valor, né, para aquele planejamento. O que isso vai possibilitar? Vai possibilitar conhecer o reconhecimento da natureza, dos erros, dos desvios, dos bloqueios daquela determinada ação, porque ela não deu certo e tudo mais. E aí os critérios mais usuais na prática da avaliação de uma política, de um programa, de um projeto, vão ser a gente pode definir 3 critérios mais usuais, que é o critério da eficiência. E o critério da eficiência ele vai ser determinado pelo uso ótimo dos recursos disponibilizados, os padrões de qualidade dos resultados, a capacidade para atender aquela demanda. E a eficácia é o estudo da adequação da ação para o alcance dos objetivos previstos. E aí a gente tem também a efetividade, o estudo dos efeitos da ação sobre o sistema, né, sobre a situação do problema. E aí a gente vê as dificuldades maiores da avaliação seriam em relação aos dados qualitativos, que é aquilo que a gente já falou, são dados mais subjetivos, então a gente atribui que ele pode ter um determinado viés de uma pessoa, tudo mais, são dados muito subjetivos, então essa avaliação qualitativa é sempre uma avaliação que tem uma maior dificuldade, porque ela vai ter ali a subjetividade daquela pessoa em torno daquela política, não vai ser igual a de uma outra pessoa que a gente vai pesquisar ou analisar. E aí, por fim, a gente vai ter a etapa do retorno, que seria mais ou menos um feedback, né? Nessa fase de retorno ou de realinhamento
implementação do processo de planejamento, que vão, com base nas evidências percebidas a partir do acompanhamento, gerar novas políticas ou novos planos. Também vai permitir ao planejador garantir a perspectiva dialética de reflexão e de permanente confronto com a realidade. Bem, acabamos aqui a unidade 1. É importante que você, aluno, aprofunde os seus conhecimentos no material impresso, mas também você pode ver ali nas referências bibliográficas alguns autores importantes para você estar aprofundando esse conhecimento. E também, se você achar ainda que tem alguma dúvida, a gente, como equipe de tutores, professores, a gente está à disposição de vocês no ambiente online. Obrigada.